Bom, acho que isso daqui vai dar o que falar, viu? É, a dura verdade sobre se sentir atrasado na vida. No canal da Cacaju. Sabe Vamos lá. aquela sensação de não saber que rumo tomar na vida? De olhar pra frente e não enxergar caminho nenhum? De sentir que todo mundo tá andando e você tá parado no mesmo lugar? E o pior é que isso não é sobre carreira. Pode ser sobre qualquer aspecto da vida. Tem gente que não sabe o que escolher. Principalmente nos 30 e pouco. Cara, quando a pessoa chega nos 30 e pouco, eu acho que isso daí deve ser, tipo, dar um tiro na cabeça, né? Todo mundo conseguiu um emprego estável, tá subindo na carreira, tão casando e tu tá sozinho e teu emprego ainda é bem, assim, ralé, tá ligado? Nossa, a vontade de se matar. Gente que começa uma faculdade, larga, começa outra, perde a motivação, trava de novo. Pessoas que vivem com medo de escolher errado e acabar destruindo o próprio futuro. Pessoas que sentem que já deveriam estar em outro lugar na vida, mas não sabem nem por onde começar. Existe também aquela sensação constante de estar atrasado, como se tivesse um relógio correndo contra você o tempo todo. Você abre a internet e vê gente mais nova já com sucesso, com dinheiro, com estabilidade, família formada e começa a se perguntar o que tem de errado com você. Só que existe algo que ninguém te conta sobre isso. Cada pessoa tem seu próprio tempo. Você não pode se comparar com quem é mais novo e já fez faculdade ou já está trabalhando, porque a realidade de cada indivíduo é única. Cada vida tem circunstâncias diferentes, tem histórias diferentes e tem desafios diferentes. Você é um ser humano único com suas próprias qualidades, suas próprias experiências e seu próprio ritmo. Se comparar com outra pessoa simplesmente não faz sentido. O seu caminho não precisa ser igual ao de ninguém e é justamente isso que te torna único. As coisas acontecem no seu tempo e da sua maneira. Não se cobre tanto. Faça o melhor com o que você tem agora, porque tudo que você está vivendo hoje vai servir como alicerce. É, Então, se eu fosse colocar um ponto sobre esse assunto, eu não diria, você é único, como ela tá dizendo, tal, que eu focaria que realmente não faz sentido se comparar. Não faz sentido se comparar. O e a vida ideal, ela também não faz muito sentido, tá ligado? Você tem que definir o que é a vida ideal. Se você fecha a sua vida ideal em um sentido financeiro, tá fudido, pô. Porque o dinheiro não é uma coisa que você possa, que possa ser fixo na sua vida, entendeu? Você pode se esforçar muito, você pode dar o seu máximo, mas ah, dinheiro pode ser roubado. Judeu sabe muito bem do que eu tô falando, né? História do judaísmo é uma loucura. Então, dinheiro não pode ser o barato da sua família, da sua vida. Sua família também não pode ser o barato da sua vida, entendeu? Inclusive, quando você coloca a sua família no centro, tá fudido. E se o seu filho morrer? Né? Eu vejo muito a história da família que tem um filho só e aí o filho morre. Caralho, que drama também. Que problema que aparece ali. O cara colocou a família no centro e aí a esposa traiu. E aí o filho foi embora. E não quer nem saber do velho. Colocou o dinheiro no foco, daí veio taxação extrema, intervencionismo estatal e tomou no cu. Por isso que o que tem que acontecer é uma mudança do foco. Não faz sentido você se comparar com o outro, porque a jornada da salvação é diferente. E é aí que entra o meu ponto. É reajustar o foco da sua vida. Você tira o foco da sua vida como sendo ter família, ter dinheiro, estabilidade e tal, e você coloca como centro tornar-se santo, né? Ser santo. E aí você faz esse esforço, porque isso ninguém vai tirar de você. Pode ter certeza, podem tirar todo o seu dinheiro, podem tirar sua família, seus amigos, mas assim, quando você vai se tornando santo, amigo, nem a morte tira isso de você. Quantos santos não foram mortos? Entendeu? Então, foram mortos e mantiveram-se santos. Não negaram Jesus Cristo. Então, o meu ponto tá muito mais sobre reajustar a sua cabeça.
Muda o seu foco. Seu foco não tem que ser isso. A sua mudança. A vida ideal é ser santo. A vida ideal é ser o melhor servo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra coisa além disso, tu vai tomar no teu cu. Tu vai se fuder. Tu vai se fuder, pô. Bem, e aí depois tu vai se fuder. Ou tu vai ter uma ascensão familiar e depois tu vai ficar frustrado. Frustrado. Tá ligado? Não tô falando que a sua mulher vai extrair, nem que você vai perder todo o seu dinheiro. Entendeu? Às vezes o sujeito ele até tem a família e ele até tem o dinheiro. Mas ele não tem um propósito. O propósito de ser santo. E aí, como ele não tem esse propósito, ele. Talvez o cara chegue ao dinheiro total e ele fica aquele rico vazio. O cara que não tem propósito, não tem o que fazer, tá ligado? O cara consegue a família e, tipo, tá, e daí? Entendeu? Aí ele começa a criar picuinha. Mulher que cria picuinha dentro do relacionamento pra dar uma pimentada. Entendeu? É... Você atinge esses objetivos. Agora, ser santo é um objetivo muito difícil. Ser santo é um problema. No sentido de que, tipo, é muito esforço. Então, ele vai demorar muito mais. E se você bater a santidade, mano, meu mano, GG que só caralho. Tu não vai cansar, tu não vai querer. É, pode ser mais, tu pode ser mais santo, cada vez mais santo. Isso é interessante. Mesmo atingindo a santidade, você pode ter mais graus de perfeição pra cima. Então, meu ponto é mudança de foco. Porque realmente, eu e ela concordamos aqui. Eu acho que não faz sentido você querer se comparar com os outros, porque o seu processo de santidade é diferente dos outros. E você tem que tirar da sua cabeça esses focos que você tem. E aí todo mundo vai ser melhor do que você aí. Agora a santidade não se mede. Essas experiências que constroem quem você é. Mas entender isso não resolve tudo de uma vez. Na prática, muita gente ainda se sente perdida e sem saber como agir. Muita gente sente que os dias não passam e é como se tudo tivesse parado. E começa a viver sem conseguir planejar o próprio futuro. Não porque não quer, mas porque não consegue enxergar nada com clareza. Tudo parece incerto e qualquer decisão ou escolha parece arriscada demais ou definitiva demais. E enquanto isso, a pessoa Tá muito ocupado com agora, né? Eu esqueci o nome do sujeito que falou isso. Preocupação de alguma forma é ateísmo. Eu falei, caralho. Preocupação de alguma forma é ateísmo. Você tá pensando agora, né? Todos os medos, de certa forma, são uma forma de ateísmo. Isso é interessante. continua adiando Que é decisões, verdade. continua esperando sentir alguma certeza que nunca chega. Não é preguiça. Muitas vezes é paralisia, é medo, é confusão e falta de direção. E quanto mais o tempo passa, mais pesado fica. Porque começa a surgir a culpa, a vergonha, a comparação e aquela sensação que você já deveria ser um adulto resolvido, mas ainda se sente perdido como um adolescente tentando entender o mundo. O que pouca gente fala é que isso virou algo comum. Nunca existiu tanta gente sem rumo, nunca existiu tanta dúvida sobre o próprio futuro e nunca existiu tanta dificuldade de tomar E nunca existiu tanto ateísmo, né? decisões básicas sobre a própria vida. A gente cresceu ouvindo que podia ser qualquer coisa, que tinha infinitas possibilidades e que bastava escolher o que ama que tudo daria certo. Parece bonito, mas na prática isso colocou um peso enorme nas pessoas. Porque quando tudo isso é possível, qualquer escolha parece perigosa. E quando existem caminhos demais, escolher um parece abrir mão de todos os outros. E isso gera ansiedade. Mas é. Quando tu escolhe uma coisa, o seu contrário some. Se você quer casar, celibato some, né? Celibato, no sentido do celibato do padre. Esse celibato dentro do casamento. Mas enfim. Acho que foi um exemplo ruim, né? Mas no momento que você decide que você vai ser pai de família, a possibilidade de ser padre some. Constante. A pessoa não quer só trabalhar, ela quer escolher a carreira perfeita. Ela não quer só viver,
Ela quer viver do jeito É ideal. o medo da estabilidade. É medo da estabilidade. É a procura da estabilidade e o medo da variação. A variação, ela é parte da vida. Né? Esse é um dos problemas dessa matematização da vida. Entendeu? Esse negócio meio exatas demais. Eu não sou contra exatas. Mas nitidamente, isso daí é um negócio meio Newton das ideias. Meio mecanicista demais de você querer controlar muito a sua vida. Não, tem partes determinadas que você não controla, mano. É o Ortega C. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então existe o eu, que é a parte mais controlada, e existe a circunstância, que tu não tem controle nenhum. Não quer só um caminho bom, ela quer um caminho certo, definitivo e sem erro. E essa pressão silenciosa vai travando tudo. Ao mesmo tempo, Acho que eu não expliquei bem, né? Os circunstâncias você não tem controle nenhum. Mas ele tem que ser levado em consideração. Tanto que o OTHC fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então ele tem consciência das circunstâncias. Então, é ter noção daquilo que é uma circunstância que mexe com você, independente da sua opinião. E o elemento organizador, que sou eu. Enfim, acho que eu expliquei bem. vivemos numa cultura que estimula conforto imediato. Tudo é rápido, fácil, instantâneo. O prazer é rápido, a recompensa é rápida, a distração é constante. Só que construir uma vida exige tempo, esforço, desconforto e paciência. A maioria das boas coisas pedem consistência. Lê. Lê bem. Pede consistência. Uma rotina de leitura, consistência. Rotina de oração, consistência. Então, a maioria das grandes. Eu conheço coisas boas que você pratica em segundos, tá ligado? Em 1 minuto, 2. Muito difícil. E quase ninguém foi preparado para lidar com isso. E o resultado é uma geração inteira cansada, ansiosa e sem direção. Pessoas que querem uma vida melhor, mas não sabem nem por onde começar. Pessoas que querem ser felizes, mas não sabem nem o que significa de verdade. E se você se sente assim, não significa que você é fraco, incapaz ou menos que os outros. Significa que você está vivendo um conflito que muita gente está vivendo hoje. A questão é entender por que isso acontece e por que tanta gente continua presa nessa sensação por anos. Porque existe um erro muito profundo na forma como a gente está tentando encontrar sentido na vida. O que mantém tanta gente presa não é falta de capacidade, é a forma como enxergam a própria vida. Muita gente acredita que precisa ter certeza antes de agir. Primeiro descobrir o propósito, a profissão certa, o caminho certo e só depois começar. Só que a vida não entrega esse tipo de resposta. A direção surge na prática, e quem espera clareza total nunca constrói nada. E isso cria um medo enorme de errar. A pessoa trata cada decisão como definitiva, evita escolher, troca de caminho o tempo todo ou simplesmente não decide. Tudo isso para tentar evitar erro e ela acaba paralisada. Também existe uma ideia distorcida sobre propósito. As pessoas esperam sentir paixão antes de se comprometer, mas significado nasce do esforço e da constância, e sem E tem alguma coisa errada. Não nasce. Peraí, deixa eu ouvir de novo. se comprometer, mas significado nasce do esforço e da constância. Não, pô. Significado ele nasce do algo real. Da realidade. Tem alguma coisa na realidade que mexe com você, se torna um valor e é por isso que você tenta se manter nessa realidade. Por exemplo, Deus existe, isso é um fato da realidade. Isso implica certos fatos. E aí eu tenho um esforço de me santificar, eu tenho um esforço de ser cada vez mais com a minha vida ser direcionada nesse rumo. Então, não. É? Paixão antes de se comprometer, mas significado nasce do esforço e da constância. Significado não nasce do esforço e da confiança. Como é? O esforço o quê? Paixão antes de se comprometer, Esforço mas e... significado nasce do esforço e da constância. Não é o esforço e nem a constância que nasce o significado. Significado nasce da própria realidade. Quando Deus. Quando
ah, Jesus Cristo, que é Deus, mas eu tô tentando não me referir ao Deus Pai, esse é o Deus Filho. Quando o Deus Filho fala, primeiro mandamento, amai Deus sobre todas as coisas e amai uns aos outros, ele tá soltando a regra, a realidade. Não tá pedindo pra você. Isso daí é a realidade. Se você se distancia disso, você tá indo contra Deus. Deus é a realidade. É o fundamento da realidade. Nesse sentido, né, você tem que se adaptar a isso. Isso daí é o fato. O fato tem o seu valor. E aí que entra a constância, né? O esforço, o amor pra tentar se tornar próximo dele. E aí que nascem as vocações. Eu vou tentar ser parecido com Deus dentro dessa profissão. O médico o médico santo, o filósofo santo. Então você vai emanar por essas áreas Deus, porque Deus de alguma forma tá ali dentro, ele tá lá. E sem permanência, nada ganha valor. De fato. Você também, sim, na verdade é o contrário. O valor ele tem uma característica permanente, tá ligado? O valor ele tem uma característica permanente. Deus ele é eterno. Um excesso de opções piora tudo. Não, não acho. Não acho. A falta de propósito arruina tudo. Quando você tem um propósito, isso fecha todas as outras portas. Quando você tem o propósito de ser padre, as outras portas se fecharam. Com tantas possibilidades, a pessoa sempre acha que existe algo melhor e nunca se compromete com o que tem. Por isso que tem que fazer primeiro o esforço vocacional, de ver as vocações que tem, os trabalhos que ele pode fazer, estudar e tal. É que o pessoal pega, vê 3, 4, 5 assim, e aí fala, tá bom, vou escolher. Não, pô, pega uma amostragem maior, vê mais ou menos qual é a rotina. Talvez a escola ela devesse fazer um negócio desse. Mostrar os diferentes trabalhos. Seria tipo aula vocacional. E aí vai mostrando as diferenças. Não é vocacional, porque vocação tem o termo. É meio ruim. Sentido católico. Mas. Aula. É porque evocar é uma boa palavra, velho. Aula profissionalizante. Né? Aula de abordagem, sei lá. Que vai mostrando as profissões diferentes de como que elas trabalham. Chamando talvez até técnicos da área. E aí vai ali mostrando pra pessoa as diferentes áreas. E as complicações dentro das diferentes áreas. Às vezes o que você tem é um amor longínquo, assim. Você olha pro negócio e fala, pô, mó da hora, mas você não faria. Tá ligado? Muitas pessoas têm isso com a polícia. Porra, a polícia é mó da hora, mais style, né? Arma e tal. Mas muitas pessoas não gostariam de ter a rotina de treino, né? Todo mundo gosta do Leon S. Kennedy, mas não querem ser o Leon S. Kennedy. Quer passar pelo que ele passou. Só que escolher exige abrir mão de outras coisas, e sem aceitar isso, a vida não anda. Muitos também vivem guiados pelo próprio humor. Esperam vontade para agir, motivação para ter disciplina e segurança para assumir responsabilidade. Mas sentimento é instável e quando ele manda, nada se sustenta. E enquanto isso, o conforto prende. Evitar esforço e adiar decisões parece fácil, mas impede crescimento. No fundo, existe uma inversão. As pessoas acham que precisam estar felizes para organizar a vida, quando na verdade a satisfação surge do progresso e da responsabilidade. E a felicidade também, ela foi deturpada, né? As pessoas pensam que felicidade é o gozo, é o gozar, né? Aquele ato de felicidade, porra, sabe? Aquela, porra, legal, sabe? Quando você ri, esse sentimento. É o sentimento. Foi mal que eu tô com gripe, por isso que eu tô. Minha voz tá uma merda, tô tossindo que sua porra. Enfim. É... A felicidade é você estar no caminho certo. Deveria ser isso, entendeu? Por exemplo, no caminho certo no sentido de que você está fazendo, tá trilhando o seu caminho, tá fazendo isso e tá indo, entendeu? Entre as indas e vindas, você continua ainda no caminho reto. Por exemplo, eu sou feliz. Eu tô fazendo todas as minhas rotinas. Eu fiquei meio doente, então algumas eu tive que tirar por um momento. Mas eu tô fazendo tudo certo, tá? Tá se mantendo.
Então eu estou feliz, né? Ah, se eu tiver uma esposa, aí eu tenho um casamento estável. E daí eu tive uma briga com a minha esposa. Eu ainda estou feliz. Eu discuti com ela, mas eu ainda estou feliz. Eu tenho um casamento. Entendeu? Está aqui. As brigas, elas são variações que acontecem, né? Você ser desagradado no emprego é umas coisas que acontecem. Mas isso daí não tira a sua felicidade porque você tem um foco. E você está indo para esse foco, né? E é isso que pra mim é felicidade. O que me parece ser a felicidade. Felicidade é você estar reto, indo reto para aquilo que você quer, para o seu objetivo. E o objetivo mais certo de todos é Deus, né? E é por isso que tanta gente permanece no mesmo lugar por anos. Então, Não só pra facilitar o entendimento. Deus tá aqui, meu trabalho e minhas outras vocações aqui, né? E aí eu estou indo de acordo com os trabalhos que estão me conectando a Deus. Então, nesse sentido, eu estou feliz. por falta de potencial, mas porque espera condições perfeitas. Quem quer sair disso precisa parar de buscar o caminho ideal e começar a agir mesmo sem ter todas as respostas. Se você quer direção na vida, você precisa abandonar a ideia de que existe um caminho perfeito esperando por você. Não existe profissão perfeita nem decisão sem risco. Quem espera segurança total passa a vida parado. A vida começa a andar Olha, quando você existem para de decisões. Eu acho que existem decisões sem risco, mas geralmente elas são muito ruins. procurar o rumo ideal e começa a construir um rumo possível. Isso significa escolher algo e sustentar a escolha, mesmo quando fica difícil ou perde a graça, porque quase tudo que vale a pena começa confuso e exige tempo. Propósito não aparece no começo. Ele nasce quando você permanece, melhora, se torna útil e vê progresso. O sentimento vem depois do esforço. Também é preciso assumir responsabilidade pela própria vida. Parar de esperar motivação, parar de fugir do esforço e parar de viver só no conforto. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando não existe vontade, porque a liberdade que todo mundo deseja nasce exatamente dessa postura. A vida adulta É porque aí também tu deixa de ser o animal, né? A criança. A criança que ainda não se libertou da animalidade, né? Porque a criança, ela faz aquilo que ela quer, que ela sente, que ela precisa ali no. Ah, eu quero comer, eu vou comer. Ah, eu quero. Eu quero brincar, eu vou brincar. Entendeu? A marca do adulto, a marca do sujeito que ele amadureceu, é ele fazer as coisas porque tem que ser. Essas coisas têm que ser feitas. Entendeu? O domínio do eu, domínio de mim e das coisas que eu sinto vontade. É, Se eu quero felicidade, sentimentos felizes, no caso, sentimentos felizes, e aí eu vejo que o meu trabalho não pede isso, tá? Ele pede outra coisa que é contra os meus sentimentos felizes. Felizes que até usei. Nossa, eu falei tudo errado, né? Acabei de falar que felicidade é uma coisa, eu vou lá e uso esse termo de forma inadequada, né? Mas enfim, quando eu quero sentimento de felicidade, quando eu quero o gozo, acima do meu trabalho, eu tô sendo uma criança. Quando eu vejo que o meu trabalho, ele é uma necessidade, eu tenho que fazer isso porque é o certo, independente dos meus sentimentos, aí eu virei um adulto. Aí eu deixei a animalidade, né? O negócio do sentimento. O sentimento deixa de lado. Olha, terei o meu momento, mas não é isso, não é agora. Agora tem que trabalhar. Agora tem que fazer o que é certo, não o que eu sinto. exige Não é aceitar aquilo que renúncia. me dá mais Toda sentimentos. escolha fecha portas. Quem tenta manter todas abertas não constrói nada. O compromisso não prende, ele dá direção. E felicidade não é animação constante. É sentir que a vida tá andando, que existe progresso e que Bom, eu acho que eu falei o que ela disse, né? você tá construindo algo Concordamos. seu. No fim, o rumo da vida não aparece como uma revelação. Ele é formado pelas decisões que você sustenta e pela pessoa que você escolhe se tornar. Você não encontra seu caminho, você constrói. E a vida começa a ter sentido quando você assume responsabilidade por ela. E se esse vídeo fez sentido para você,
Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual parte mais falou com você. Eu quero saber muito a sua opinião. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Compartilha com alguém que esteja passando por isso. Sim. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Pra mim, sendo sincero, pouco importa. Nossa, quase que eu fui bem babaca. Pra mim, eu tô usando aqui a Kaiju como tema. Eu quero falar sobre o assunto, tá ligado? Não importa se eu tenho discordância com ela ou não. Até porque eu nem conheço a menina, tipo. Eu quero pegar as opiniões dela do tema e pensar e refletir o assunto. Então, pra mim não importa muito se eu discordo ou concordo com ela. Se... Inclusive, eu acho que a gente concorda com muita coisa. Só que. Sei lá. Acho que seria uma. É tipo. Precede. Uma coisa vai precedendo a outra. Tanto que eu e ela acabamos concordando em vários pontos aí que a gente nem sabia. A gente, né? Que eu não sabia. Ela vai continuar não sabendo. Enfim, mais um vídeo bom aí da Kakaju.